te oferecer. Virgem bendita, trago dentro do meu ser. Irmãos e irmãs, iniciemos o 28º dia de um mês com Maria. Invoquemos sobre nós a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Mês de maio, mês de Maria, afetuosíssima Mãe dos fiéis católicos. Assim como o mês de outubro, maio é um mês dedicado à Santíssima Virgem, tendo como centro as orações dedicadas a ela, em especial o Santo Rosário, que nos faz meditar os mistérios de nossa redenção. As meditações são do livro Um Mês com Maria, do padre Stefano Maria Manelli, um franciscano da Imaculada, nascido em 1933 e filho de filhos espirituais de Padre Pio, do qual o menino recebeu a primeira comunhão. Uma meditação para cada dia, baseadas em escritos e histórias de santos, com pequenos votos ao final de cada uma. Os dias ficam mais leves de serem vividos quando entregamos tudo a ela, pois ela entrega tudo a Cristo, como São Luís Maria Grignon de Montfort escreveu em seu tratado de devoção. Maria, conhecendo seu filho, sabe como melhor entregar nossos pedidos e agradecimentos a Cristo. A pureza. A pureza é a virtude mais límpida de Nossa Senhora. O esplendor da sua virgindade, sempre intacta, faz dela a criatura mais radiosa que se possa imaginar, a Virgem mais celestial, toda candor de luz eterna. O dogma de fé na virgindade perpétua de Maria Santíssima, o dogma de fé maternal virginal de Maria, esses três dogmas investem a Imaculada de um esplendor virginal, que os céus dos céus não podem conter. E através dos séculos, na Igreja, a ditosa Virgem se inspiram as filas angélicas das virgens que começaram, já desta terra, a viver só de Jesus, para conseguir o Cordeiro no tempo e na eternidade. Se existiram ou existem dementes que querem jogar às sombras as baixezas deles sobre uma verdade de fé tão resplendente como a virgindade de Maria, além de São Jerônimo, que desbaratou os heréticos Euvídio e Joviniano, e São Ambrósio, que escreveu páginas de encanto supremo sobre a virgindade, toda a Igreja no seu caminho milenar celebrou e glorificou em Maria, a toda Virgem, a sempre Virgem na alma e no corpo, a Virgem Santa consagrada divinamente pela presença do Verbo de Deus, que nela se encarnou, revestindo-se da mesma virgindade da Mãe. A ira de Deus. Se volvermos o olhar para a humanidade, a visão do sonho e de encanto sobre a virgindade imaculada de Maria desaparece de modo súbito e brutal. Impureza, luxúria, sensualidade, adultério, pornografia, homossexualidade, nudismo, espetáculos imundos, bailes obscenos, relações pré-matrimoniais, contracepção, divórcio, aborto, eis o espetáculo nausebundo que a humanidade oferece aos olhos de todos. Santo céu! Quantos abismos de torpezas nesta pobre terra! Pode-se continuar assim sem provocar a ira de Deus? Maria disse pela pequena e inocente Jacinta que os pecados que mais mandam almas ao inferno são os pecados impuros. Quem poderia desmentir essa afirmação observando o teatro das vergonhas que o mundo mostra todos os dias? É verdade que o pecado impuro não é o pior, nem o mais grave dos pecados, mas é o mais frequente e o mais nojento. Isso sem dúvida. Nós conhecemos o valor da pureza proclamada por Jesus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Conhecemos os 2 mandamentos de Deus que nos resguardam da impureza. 6º e 9º.
Conhecemos até a recomendação mais que enérgica de São Paulo aos cristãos: a fornicação e a impureza de toda espécie não sejam nem nomeadas entre vós, mas o mesmo valha para as vulgaridades e os discursos triviais, todas as coisas indecentes. Conhecemos o ensinamento nobre do catecismo da Igreja. O 6º mandamento nos ordena de ser santos no corpo, portanto, o máximo respeito à própria pessoa e ao próximo, como as obras de Deus e o templo onde Ele mora, com a sua presença e com a sua graça. Conhecemos os firmes chamados de igreja com recentes documentos de primordial importância. Conhecemos todas essas iluminosas indicações para abater as seduções do mundo e da carne, mas a humanidade e até a cristandade não faz mais que escorregar continuamente para formas de costumes sempre mais degradantes, como o homem animal que não mais compreende o que é espiritual, a favor do mais cego e obtuso ateísmo. Quem entra na luxúria de São Ambrósio abandona a vida da fé. Quais são os remédios? A fuga das ocasiões, a oração e os sacramentos. Todo pecado impuro, de ação, desejo, olhar, pensamento, leitura, é pecado mortal. Precisamos nos defender com todas as forças, até a violência, caso precise, porque aquilo que aspira à carne é morte, mas aquilo que tende o espírito de vida é paz, porque desejo da carne é inimizade com Deus. Lembremos São Bento e São Francisco, que se jogaram entre os espinhos para apagar a concupiscência que atrai e alicia. Lembremos São Tomás de Aquino, que se serve de um tição ardente para se desvendar de uma insídia perigosa. Recordemos Santa Maria Gorete, que se deixa esfaquear por 14 vezes para salvar a sua virgindade. As ocasiões mais comuns de pecado, porém, exigem sobretudo a mortificação dos olhos, evitar cinemas, leituras sujas, da língua, evitar as conversas torpes e os discursos licenciosos, dos ouvidos, não escutar canções e piadas vulgares, da vaidade, opor-se às modas indecentes. De tudo isso, parece evidente que a vida do homem na terra é uma batalha e que é necessária a contínua vigilância com a ajuda de Deus, orações e sacramentos, para não se deixar dominar pela concupiscência. É humilhante, mas é esta a nossa real condição. Carne e espírito estão sempre em luta cerrada entre eles. Dos meus membros existe outra lei, que move a guerra a minha alma e me torna escravo da lei do pecado que está nos meus membros. São Domingos Sávio, que rasgava as revestinhas que recebia dos companheiros, São Luís Gonzaga, que em público chama a atenção de quem fala despudoramente e se impõe penitências terríveis. São Carlos Barromeu, que desde o menino se avizinhava humilde aos sacramentos. São Afonso Maria de Ligório tirava os óculos quando o papai o levava ao teatro. São exemplos que deveriam nos convencer a usar todos os modos para guardar a pureza do coração e dos sentidos. Castidade conjugal. Os problemas morais mais sérios são aqueles que se referem aos esposos. A castidade conjugal é um dever de todos os esposos cristãos e é um dever fecundo, de graças e bênçãos. Mas os assaltos do maligno são maciços: contracepção, onanismo, divórcio e abortos estão massacrando os cônjuges cristãos, sem dizer das relações pré-matrimoniais, que são somente uma imunda profanação dos corpos e das almas daqueles noivos, escravos miseráveis da carnalidade. Desejam ter só 2 filhos, usam das pílulas e outros meios para evitarem gravidezes posteriores, profanando por anos e anos as relações matrimoniais que deveriam simbolizar a união entre Cristo e a Igreja. A pílula anticoncepcional vem do inferno, dizia Padre Pio, e quem usa comete pecado mortal. E ainda, para todo bom casamento, o número dos filhos é estabelecido por Deus e não pela vontade dos esposos. E ainda,
Quem está na estrada do divórcio está na estrada do inferno. Pior ainda para quem cometer o crime do aborto. Quem abram bem os olhos os esposos cristãos. Profanar o sacramento do matrimônio nunca acontecerá sem castigos e maldições sobre as famílias. Se lembrem bem que com Deus não se brinca. Façamos os votos do 28º dia de um mês com Maria. Recitar 3 Ave-Marias em honra da virgindade de Maria. Eliminar e destruir qualquer coisa de não modesto que tenha consigo. Mortificar bem os sentidos, especialmente a vista. Encerramos o nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mãe, se eu pudesse diminuir a tua dor de ver teu filho cravado numa cruz, permanecestes todo o tempo com Jesus.